Quantos aqui desejam ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia, que amém poderoso. Está diferente desde o começo ou não está? Está diferente. Vou perguntar outra vez. Quantos aqui desejam ouvir a palavra de Deus? Então abra a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. É depois do livro de Oséias. Glória a Deus. Joel capítulo 2. Eu quero nesta noite de campanha trazer uma mensagem cujo tema é muito forte. Tempos difíceis. O que fazer? A mensagem desta noite gira em torno deste tema. Tempos difíceis. O que fazer? Joel capítulo 2. Nós iremos basear nossa mensagem, a mensagem de Deus desta noite, em todo o capítulo, mas vamos usar um versículo como base. É o versículo de número 3. Diz assim a palavra de papai. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Esse texto fala da calamidade que o povo estava enfrentando, da dificuldade que o povo estava tendo que encarar no tempo do profeta Joel. Eu vou ler de novo para vocês verem a linguagem que ele usa para mostrar como era que a terra estava. Eu vou ler agora em outra versão. Diz assim: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Esse texto fala de como estava a dificuldade naquele tempo. Veja bem o que é que Joel está dizendo. A coisa está tão difícil, a coisa está entre nós tão difícil, dizia Joel, que eu vou comparar, eu vou lançar um tipo de uma parábola para vocês entenderem o que é que os gafanhotos, a praga dos gafanhotos, tem causado entre nós. Eram 4 pragas de gafanhotos que estavam assolando a terra. E o profeta Joel está aqui mostrando ilustrativamente, nesta linguagem, como que estava a calamidade ali. Quem sabe sua vida está também assim, uma calamidade terrível, está ao ponto de ser descrita suas dificuldades dessa forma, diante de ti, como se existisse esse fogo, um fogo queimando tudo, acabando com tudo, atrás de ti, como se tivesse uma brasa acesa, a terra diante de ti, na tua frente, parecia um jardim, mas quando você olha para o estrago, em vez de você ver o jardim do Éden em frente, atrás, quando você olha, não é mais o jardim do Éden, é um deserto desolado. Às vezes nossa vida está assim. Você olha para um lado e diz: meu Deus, eu já passei um tempo como um jardim do Éden, um jardim de Deus. Quando você olha para outro lado, você diz: eu estou num deserto.
Quando você olha lá para frente, você diz: meu Deus, diante de mim tem um jardim, mas quando eu olho para a desgraça que as crises têm me trazido, eu vivo no deserto. Então essa era a linguagem que Joel estava usando para descrever a calamidade da época. Os gafanhotos assolaram tudo. O gafanhoto primeiro que chegou foi o gafanhoto cortador. O segundo foi o gafanhoto migrador. O terceiro foi o gafanhoto destruidor. Por último, o devorador. 4 tipos de gafanhotos haviam atacado ali as lavouras daquele povo. Tudo estava sem nenhum futuro. As lavouras não produziam mais. Quando o gafanhoto cortador chegou, ele cortou uma parte dos frutos e das folhas. Quando o migrador chegou de repente. Migrar significa chegar repentinamente e devorar e ir embora. Quer dizer que o migrador, quando chegou, já piorou a situação do cortador. E quando o destruidor chegou, já arrebentou o que o migrador fez. E quando o devorador chegou, se você ler a história desse tipo de gafanhoto, matava até o dono, se o dono tivesse ali nas lavouras. Quando o devorador chegava, os ferrões tinham tanto venenos que acabavam com os moradores, os agricultores da época. Então Joel aqui pega esse versículo e resume a situação. O resumo é isso aí, ó. Diante do povo era como se tivesse um fogo acabando com tudo. Atrás do povo era como se tivesse uma brasa acabando com tudo. De outro ponto de vista, era como se o povo olhasse e dissesse: meu Deus, adiante de mim tem o jardim do Éden, mas por onde eu estou pisando é um deserto sem fim. E ele fecha tudo com essa palavra: nada escapa. Nada escapa. Parece muito com os nossos dias. O que é que tem escapado nos nossos dias? Quem tem escapado das tribulações dos nossos dias? Quem tem escapado das dificuldades dos nossos dias? É como disse Joel: nada escapa. Eu estou falando para alguém que, assim como eu sou, é vítima desse tempo que nada escapa. Você é vítima, porque o feijão que você compra está de R$7 o quilo, e é o mesmo que eu compro. O arroz que você compra está de R$4, R$5, R$6 o quilo, é o mesmo que eu compro. A carne que você precisa comprar, a mais barata, está de 30, 40, 50, até 60. Então você e eu somos vítimas da mesma situação. Mas a pergunta é: como agir nesse tempo de fogo e de brasa, de desertos? Como agir nesse tempo? Esse capítulo tem a fórmula. Aleluia. Digam comigo: eu quero saber, Deus. Digam bem intimamente: eu quero saber, Senhor. Vai. Como agir? Mais forte: eu quero saber como agir. Se você disse isso de coração, se você quer saber, aqui tem a receita, como nós devemos agir no tempo de dificuldade. Disse de coração: quer saber como agir? Você quer verdadeiramente saber como agir? Então nós vamos ver nesse texto como agir nesse tempo em que a Bíblia diz que nada escapa. Primeiramente, olha no versículo 1 em diante. Diz assim, do 1 em diante: tocai trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm.
estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra. Digam comigo: guerra. Sobem muros, cada um vai ao seu caminho e não desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra ele lanças e não se detêm no caminho. Assaltam cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram-se o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo e grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa a sua ordem. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível, quem puder suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com sacos e com pranto, e todos dizem amém. Esses 12 versículos estão pautados na primeira frase: tocai trombeta em Sião. A primeira atitude que devemos ter em tempos em que ninguém escapa é essa: tocar a trombeta. Aleluia. E o que era isso aqui? O que era esse toque de trombeta? O toque de trombeta aqui falava, ou fala, de uma atalaia que ficava em cima das torres das cidades e avisava através de uma buzina, de uma trombeta sendo tocada, que o inimigo se aproximava. Quem tocava esse tipo de trombeta naquela época era o atalaia, que anunciava: os nossos inimigos se aproximam e se preparem para a guerra. Nós devemos agir em tempos de crises, tocando trombetas. O povo de Israel tinha que entender aqui que eles estavam em guerra. Nós temos que entender em tempos de dificuldades que é uma guerra travada. Não é só no âmbito horizontal, mas também no âmbito vertical. Não é apenas no âmbito material, palpável, mas no mundo espiritual. O que está por trás de uma dificuldade sempre é uma guerra espiritual. O reino de Deus lutando contra o reino do diabo, o reino do diabo lutando contra o reino de Deus. No mundo espiritual, os anjos guerreando contra os demônios. Nesse tempo de dificuldade que você está enfrentando, veja mais além a guerra no mundo espiritual. Que Deus venha abrir seus olhos, como abriu os olhos do moço de Eliseu, para que eles enxergassem a guerra no mundo espiritual. Não fique pensando que nós estamos lutando apenas contra esse minúsculo vírus chamado Covid-19. Esse Covid-19 minúsculo assim, o poder não está exatamente nele, mas no mundo espiritual que o envolve, no plano maligno de Satanás para soltá-lo no mundo inteiro e fazer com que em pouco tempo o mundo tomasse tamanhas proporções catastróficas. Então ele está dizendo: toquem trombeta em Sião. Reconheçam que esses gafanhotos é mais do que gafanhotos, são mais do que gafanhotos. A história está além desses bichinhos aí. Eita Deus. A história, a dificuldade está muito além desses gafanhotos que vêm e assolam as lavouras. É uma guerra. Vocês têm que entender que é uma guerra, e vocês têm que tocarem as trombetas, ou seja, têm que declarar guerra e agirem, número 1, como guerreiros. Vocês têm que entender o que está por trás de tudo. Esse texto que eu li diz que esses gafanhotos faziam a terra tremer, os povos tremerem. Esse texto que eu li até agora, se você ler, você vê que eles subiam nos muros, eles entravam nas casas, eles faziam o povo ficarem como que estavam loucos,
com a invasão desses gafanhotos. Diz que eles entravam nas cidades, corriam pelos muros, subiam pelas casas, entravam pelas janelas. Tá aí, olha o versículo 9, resume tudo. Eles assaltam cidade, eles correm pelos muros, eles sobem pelas casas, eles sobem pelas janelas, eles agem como ladrão. É uma guerra. Você tem que entender isso. Toquem trombeta em Sião e declarem guerra a Satanás. Hajam como guerreiros que pegam suas espadas e seguem em frente. E ele fecha esse texto que eu estou dizendo no verso 11, dizendo: olha, o Senhor levanta sua voz. O Senhor convida você e eu para declararmos, para tocar trombeta para o povo de Deus: olhe, estamos numa guerra. Talvez você esteja acompanhando apenas o número de mortos. Que tristeza. Como que alguém pode pensar, meu Deus, que isso não é uma catástrofe? Como que alguém não pode, como que alguém vê algo assim e diz: não tem quem me faça me fascinar? Mas isso não é, o resumo não é esse. O resumo é está estendido também a briga dos três poderes em Brasília. Pode ter certeza que a briga lá é consequência desse vírus minúsculo, porque um vê de uma maneira, outro do outro, e existe um pensamento financeiro por trás. E por trás de tudo existe o demônio, o diabo, querendo colocar aqueles três poderes para brigar. E quem é a vítima? Você. Qual é a arma que você tem? Não é uma arma carnal. Qual é a arma que você tem? Talvez você diga: é meu voto ano que vem. Não é. Sua arma é espiritual. Sua arma é espiritual. E a Bíblia diz que a arma espiritual que você tem pode destruir fortalezas. Nós podemos entrar no mundo espiritual hoje e dizer: Satanás, você não vai mais invadir cidade, você não vai mais subir os muros, você não vai mais subir as casas, você não vai entrar mais pelas janelas, nem pelas portas. Você está derrotado pelo poder da palavra. Só quem está ouvindo e está entendendo possa glorificar a Deus com a maior glória de sua vida. Como agir em tempo de crise? Tocando trombeta, tomando a postura de soldado de Deus. Levanta a mão aqui com a minha e diga: eu sou um soldado. Aleluia. Como agir em tempo de crise, em tempo que ninguém escapa? Nós vemos isso a partir do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do meu Senhor e do teu Senhor. Diz assim, vamos do 13 em diante, porque fica mais fácil nós entendermos. Diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma libação, uma oferta de manjares, uma libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos que ainda mamam. Sai a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Aleluia. Xanaga xarabassúria. Orem dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão, Senhor, de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia. Tudo que eu resumi, tudo que eu li nessa parte, nesse capítulo, resume-se nessa frasezinha aí do versículo 13: rasgai o vosso coração. Como agir em tempos de crise?
Eu devo agir em tempos de crise, em segundo lugar, rasgando meu coração e não as minhas vestes. Naquela época, quando a pessoa estava desesperada, ela, às vezes até hoje pode acontecer, eles rasgavam as vestes para dizer: estou com raiva, estamos com raiva, estamos desesperados, estamos em perturbação, estamos decepcionados, ou simplesmente estamos em guerra, estamos em batalha, estamos perdendo, estamos apavorados. Aí o Senhor está dizendo: não, não rasguem vossas vestes, rasguem o coração. E o povo se perguntasse: Senhor, como é rasgar o coração? Rasgar o coração, o que significa isso? Significa o seguinte: hajam agora não como soldados, mas hajam como crentes. Aleluia! Rasgar o coração é agir como crente, como aquele que crê na palavra, como aquele que se quebranta diante de Deus e se arrepende. O povo que tinha que entrar em guerra tinha que dizer também, aceitar que aquilo era consequência de seus atos. E todos tinham agora que agirem como verdadeiros crentes, rasgando o coração. Em que sentido? Ele vai descrever tudo aí. Ele vai dizer: você rasga o seu coração, sabe como? Congregando o povo e se santificando. Quem pode dizer amém? Fazendo o povo jejuar, fazendo de vocês mesmos casas de quebrantamentos. Vocês precisam se arrepender. Ele disse: olha, não escapa ninguém. Querem vitória? Vocês querem saber como agir em tempo de crise? Ajam como crentes. Vocês se santifiquem, vocês se quebrantem. E o texto sagrado é claro, diz: olha, o povo se santifique. E Deus disse: eu não perdoo nem as crianças. Aí, ó, não perdoo nem as crianças. Versículo 16 diz: as crianças que mamam, bote elas umas horinhas para ficar sem mamar. Eita, meu Deus! Quem tem glória para dar glória? Ele canturiba salabassuia. Você que tem criança, bota essa criança para agir como crente também. Ela não pode jejuar 3 dias, bota ela para passar pelas 3 horas, chorando para mamar, para santificar a sua vida. Eita, managacharabassuia. Bota essa criança para agir como crente. E outra coisa, Deus disse: eu não dispenso nem a noiva recém-casada. O noivo que estava na recâmara ali falava da lua de mel. Vocês lembram que lá no passado eu li até 8 dias, mostrando que era tão grande a calamidade, que era como se fosse a noiva sofrendo pelo marido que tinha morrido ainda na lua de mel? Agora ele usa outra linguagem, ele diz assim: eu não dispenso nem a noiva. Saia a noiva dos seus aposentos, da sua recâmara. Saia o noivo dos seus aposentos e se consagre. Naquele tempo, quando você se casava, sabe quanto tempo era de lua de mel? Quanto tempo era, quem sabe? 1 ano. Você casava, era soldado, dizia: vai passar 1 ano sem ir para a guerra, só se dedicando um ao outro. Pensa num Deus que ama a estrutura matrimonial. A Deus está dizendo: mas agora não dá não para ter lua de mel não. Vamos cortar a lua de mel agora. Diga a moça lá que se casou que encerra essa lua de mel. Vem todo mundo para se consagrar aqui. Aleluia. Eita Deus. Eu quero que todo mundo rasgue o coração, se consagre. Eu não resolvo problemas mundiais e nem nacionais sem um quebrantamento nacional. Eu não resolvo um problema familiar sem quebrantamento familiar. Tem um problema na sua família? Pois Deus só vai resolver se tiver quebrantamento familiar. A lógica de Deus é essa. Você está com um problema na cidade? Só com um quebrantamento da cidade. É um problema nacional, tem que ser quebrantamento nacional. E nesse quebrantamento você tem que administrar. Tem textos da palavra de Deus que manda você botar até os animais para se consagrar. Até os animais que você cria,
Você vai em uma hoje, e ele começa a urrar, começa a berrar, e pode berrar, mas você vai ter que jejuar hoje. A vida espiritual é assim, meu filho. Eu devo agir em tempos de dificuldades, rasgando meu coração, consagrando minha vida. Aí Deus lá de cima olha e diz: é desse jeito que eu quero. Quantos estão ouvindo a palavra? O que é que nós temos feito em tempo de crise, irmãos? Nós temos o quê? Feito o quê? Nós temos dito o quê? Será que nós temos realmente procurado em nós: Senhor, onde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Me revela, que eu quero deixar. Quero rasgar meu coração. Quem está entendendo, diga: estou entendendo. Em terceiro lugar, como agir em tempos difíceis, vem a resposta de Deus. A partir do versículo 18, o Senhor nos diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que eu vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei ao opróbrio das nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei. Vale um glória a Deus aí. Deus está dizendo que vai tirar o exército de gafanhotos. Quem glorifica a Deus. Vou ler de novo, versículo número 20. Mas o exército que vem de norte, eu o removerei para longe. Eu dou glória a Deus porque eu amo essa palavra. Vou ler de novo. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda no mar oriental e a sua retaguarda no mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Olha, Deus está dizendo que vai matar e vai ter carniça no inferno. Quem pode glorificar a Deus? Deus está dizendo: vou matar os gafanhotos e vai ter carniça. Porque quando eu quero agir, diz o Senhor aqui, eu faço literalmente uma bagaceira. Faz ou não faz? Quando eu digo que quando Deus quer agir numa vida, Ele faz literalmente uma bagaceira, está aqui, ó. Eita! Quando eu digo, irmã Luzanira, que quando Deus quer abençoar a tua vida, Ele faz uma bagaceira, Ele pega os gafanhotos, mata todos e diz aqui: vai subir um mau cheiro. Versículo 21 continua dizendo: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer, como outrora, a chuva temporã em Serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, o grande exército que vos enviei. 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis, versículo 27, que eu estou no meio de vós, ó Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Tudo que eu li aí, o resumo é do versículo 27. Sabereis que eu sou, que eu estou no meio de vós. Tudo que eu li dessa parte resume-se nisso: sabereis que eu estou no meio de vós. O que fazer em tempos de crise, em tempos difíceis? Em terceiro lugar, é isso aí que tem que fazer: saber
está conosco. Em primeiro lugar, tocar a trombeta, agir como um soldado. Em segundo lugar, rasgar o coração, agir como crente. Em terceiro lugar, saber que o Senhor está conosco, ou seja, agir como gente bem informada. Isso é muito sério, eu quero que você entenda, isso é muito sério. Sabe por que muitas vezes, irmão, nós nos desesperamos? Sabe por que muitas vezes nós não enxergamos uma saída? Muitas vezes é assim, é porque nós estamos mal informados sobre as promessas de Deus na nossa vida. Então nós desinformados, nós muitas vezes perecemos por falta dessa informação. O que foi que o profeta lá na frente escreve? O meu povo perece porque falta a eles informação, conhecimento. Se esse povo fosse informado, eita meu Deus, por isso que ele fecha tudo dizendo: vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. Aleluia! No tempo da dificuldade, meu querido irmão e irmã, eu quero dizer a você: reflita, saiba, reflita, haja como gente bem informada. O que era que Deus estava dizendo a eles? Olha, primeiro lugar que eu quero de vocês: não tema esse gafanhoto não temas essa desolação aí não, porque tudo que essa praga destruiu, eu vou restituir a vocês. Eu vou dizer de novo: tudo que essa praga desse gafanhoto levou, eu vou te dar de volta. Eu vou retribuir a você. Eu vou restituir. Meu irmão, se eu estou certo dessa promessa, tu achas que eu vou ficar perturbado? Se o inimigo destruiu algo, o Senhor vai me dar de novo. Eu tenho 2 filhos que são 2 joias preciosas que o Senhor me deu. 2 joias preciosas. Uma vez a Axa chegou. Ela chegou de um lugar, ela fez uma viagem. Ela ainda era há uns 5 anos aproximadamente, ou mais, um pouquinho. E ela chegou chorando, porque alguém tinha dito que ela era alguma coisa lá que eu esqueci o que era. Mas a pessoa agravou dizendo que ela era algo. E ela ficou chateada e chegou em casa chorando. O pior é que no outro dia ela tinha que ir no mesmo lugar. E ela disse: vamos chamar de novo disso. O que é que eu faço, pai? Eu disse: venha cá, vou lhe informar o que é que você diz. Quem está bem informado, meu filho, na hora que a pessoa disser ou insinuar isso, você diga assim: é mentira sua, é mentira o que você está dizendo. Sabe por quê? Porque meu pai me disse que é mentira. Os olhos dela brilharam e ela acreditou nessa informação que eu dei. E ela passou lá e quando precisou ela disse: é mentira. Como você disse que é mentira? Porque meu pai disse que é mentira. Então o diabo está dizendo a você que essa dificuldade vai sucumbir você. Diga a Satanás: Satanás, é mentira, porque Deus disse que vai me restituir. Aleluia, aleluia. Há alguns dias, há 2 meses, o Asaf, alegre, ele comprou um celular com a mesada que ele recebe em vários pagamentos. E aquele celular ele servia até para fazer a transmissão do culto. Era o celular dos sonhos dele. Sonho dele. E nós estávamos procurando um cãozinho para a gente criar, porque nós queremos levar para a nossa futura nova casa. E alguém ligou e disse: olha, tem uma entidade aqui em Brejo Santo, uma ONG, e disse: aqui tem um cachorrinho. Amém, corremos para lá para buscar. Nós tiramos a foto recebendo o cãozinho e o celular no bolso de Asaf, o celular dos sonhos. Quando nós chegamos em casa com o cachorro, aquela alegria maior, todo mundo em casa, nós procuramos o celular de Asaf, não encontramos mais, nem em casa, nem na rua. Voltamos ao mesmo lugar, não achamos o celular de Asaf.
Só que Asaf tinha pago praticamente a metade, tinha outra metade para frente, tem a outra metade para frente. E ele começou a chorar. Eu olhei para ele e disse: não chore, erga sua cabeça. Sabe o que vai acontecer? Você vai pagar e você vai conquistar um melhor. Acredita que ele se calou e não chorou mais? Sabe por que ele não chorou mais? Porque eu garanti a ele que Deus vai dar o melhor. Aleluia. Eu duvido, ele não chora, não toca nem no assunto mais. Sabe o que ele já está fazendo? Está pesquisando o que Deus vai dar no futuro. Ele já está pesquisando outro celular que Deus vai dar no futuro a ele. Ele já está crendo, porque eu disse a ele creu no que eu falei. E Deus vai dar miraculosamente. Então, se o diabo jogar na tua mente essa dificuldade vai te sucumbir, jogue na cara do diabo essa promessa: eu sou o Senhor e vou te dar azeite e óleo, vou te dar o vinho, vou te dar o pão, diz o Senhor. Está aqui na palavra do Senhor, Deus dizendo para o povo: se prepare que eu vou vos dar vitória. As tuas eiras se encherão de trigo. Se o diabo disser que você vai sucumbir, jogue na cara do diabo. A Bíblia Sagrada diz que as minhas eiras se encherão de trigo, as minhas eiras se entregam e os lagares transbordarão de vinho. Aleluia! Quem crê nessa promessa vai glorificando a Deus aí. Só quem crê nessa promessa vai glorificando a Deus. Levante sua mão e glorifique aquele que vive e reina para sempre. Você quer vitória em tempo de crise? Haja como gente informada. O diabo diz que você está destruído, mas Deus diz que você vencerá. Aleluia. Aleluia. Vou perguntar a você: você está entendendo? Por isso que eu não vou me desesperar quando vem uma luta tão grande. Quem não se preocupa, é necessário que você se preocupe, porque se você não se preocupar um pouquinho, você nem quer resolver. Aquela preocupação normal. Mas não vos desespereis. O gafanhoto destrói. Diz a Bíblia que ele entra pelas portas e pela janela. Mas e a promessa de Deus? Que o inimigo que vem por um caminho fugirá por 7. O gafanhoto, quando vem, ele destrói a lavoura. E o Deus de Israel, que diz que restitui tudo, dá de volta, dá em dobro. Restitui o pão, restitui o vinho, restitui o azeite. Aqui Deus está prometendo 3 coisas, entre muitas, para a igreja, para o povo de Deus naquela época. Deus diz: primeiramente eu vou vos dar o trigo. Diga trigo. Mais uma vez, trigo. Diga comigo: eu quero meu trigo. Deus está dizendo: eu vou vos dar o vinho, e vos darei o óleo. Deus disse: eu vou dar pão. Trigo é pão. Eu vou dar o pão, o óleo e o vinho. É o que Deus está prometendo. Você tem que estar informado disso. Na hora da dificuldade: meu vinho está já chegando. Ai, aleluia. Capeta, tu vai ver se Jesus não vai me dar meu vinho. Eu vou beber vinho até virar. Eita glória. Mas é no mundo espiritual, viu? Não vai virar. Não vai. No mundo espiritual. Meu vinho está preparado. Eu vou beber meu vinho, vou comer meu pão e vou pegar meu azeite, vou me ungir com azeite. É Deus que está dizendo. Eu profetizo: tem pão do céu preparado para tu. Tem pão do céu preparado para ti. Tem vinho do céu, o vinho da alegria, o vinho do entusiasmo, o óleo espiritual. Em último lugar, como agir em tempo de dificuldade. Vamos ver aqui em último lugar o que é que o Senhor vai nos dizer a partir do versículo 28 em diante. Diz assim: e acontecerá depois. Diga comigo: depois. Mais uma vez: depois. Aleluia. Aleluia. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias,
e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. O que eu li aí se resume nessa frase, do versículo 32. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como agir em tempos de crise, em tempos de dificuldade? Está aí, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer vitória em tempo de crise? Quer enfrentar o tempo de dificuldade como Deus quer? Passe o tempo de dificuldade invocando. Invocando. Agora, a palavra de Deus, você que ainda não se converteu, está assistindo pela internet, você não vai ficar com raiva de mim, mas o texto não diz invocai a Maria, e nem a João, apesar de santos, nem ao anjo Gabriel, nem ao pastor, nem a pastora, nem o bispo, nem o padre. O texto diz invocai ao Senhor. E Senhor na minha Bíblia está em S maiúsculo, em letras maiúsculas. Senhor aqui é Yahvé, Jeová, clama a Ele. O problema é que nos tempos de crise as pessoas invocam muito aos políticos, e eles têm suas vantagens. Tem ou não tem? Tem. Deus os colocou na frente da nossa nação, do nosso povo, mas eles são homens. Tem gente que se admira porque os políticos erram. São seres humanos. O problema mais também sério é porque em tempos de crise a gente invoca muito aos médicos, mas os médicos têm sua participação. Lucas era um médico amado e andava com Paulo. Jesus disse que os doentes precisam de médicos. Eles têm a sua particularidade, eles têm a sua importância. É isso que eu quero dizer. Claro que tem, mas são só seres humanos. Eles também fazem cirurgias que erram. Eles também têm doenças que não conseguem descobrir. Uma vez eu conversando com um médico, evangelizando aqui em Brejo Santo, eu disse: médico, doutor, quantas vezes você bateu um raio-x de alguém na cabeça que tem uma dor grande, ou no pulmão, ou em qualquer lugar, e seu raio-x não mostrou a enfermidade? Ele disse: várias vezes. Um certo médico dessa cidade, um dia, num enterro que eu ia fazer aqui, acompanhar, ele disse: bispo, eu quase me chamava lá no hospital essa semana, porque tinha uma pessoa tão perturbada, tão agitada, que eu pelejei, não controlei. Não era coisa da carne, ali era um espírito. Queridos, os médicos são falhar também. Nós somos tentados nesta época. Clama a político, clama tanto ao médico. Outros dizem: vamos atrás do benzedor, ou que seja do pastor. Há muito clamor ao pastor, há muito clamor ao profeta, há muito clamor aos bispos da igreja. É importante que se peça oração. Paulo mesmo disse: orai por mim. Mas você não pode confiar em homem nenhum. Você não pode confiar no político. Você não pode depositar sua confiança na medicina. Totalmente você não pode botar sua confiança nem mesmo no seu pastor. O texto diz: invoque a Jeová. Você muitas vezes vai precisar da ajuda do ministro das nações, do governador daqui ou dacolá, do político, vai precisar da ajuda do médico, vai precisar da ajuda do seu pastor, que é o seu profeta. Mas invocar só a Jeová, sua confiança literal e plena e total é só do Senhor. Então, quando ele diz aqui invocai o Senhor, ele quer dizer o seguinte: haja como gente salva. Quando ele diz assim, ó, rasgai o coração, ele quer dizer, haja como um soldado. Diga comigo: eu sou um soldado. Quando ele diz rasgai o coração, ele quer dizer, haja que nem crente. Quando ele diz sabereis que o Senhor é o Senhor que está contigo, ele quer dizer o seguinte: haja como gente informada. Quando ele diz invocai o nome do Senhor, ele quer dizer o seguinte: haja como gente salva.
Por que muitas vezes nós não sabemos enfrentar uma crise, que agimos como se fôssemos filhos do capeta? Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos muitas vezes o que falamos, nós muitas vezes não nos portamos como gente salva, que foi lavada pelo sangue de Jesus. Aliás, tem gente que está na igreja, nem pensar ainda, nem pensou em questão de salvação. Tem gente que está na igreja por causa da organização, por causa do ambiente que é maravilhoso, por causa da possibilidade de bênção. Isso tudo é importante, mas você deve estar aqui por causa da sua salvação. Você deve vir à igreja antes de tudo para buscar o seu maior milagre, que é a sua salvação. O texto diz: invocar o nome do Senhor e sereis salvos. E aquele que está dizendo: haja como gente salva. E como gente salva, ele está dizendo: eu vou derramar do meu espírito. Como gente salva, ele está dizendo: eu vou derramar o meu espírito sobre você. E tem uma coisa: quando eu derramar meu espírito nos salvos, até o velho vai ter visão, até o jovem profetizará. Vai ter fogo dentro da igreja, mas é um fogo diferente. Vai ter um mover do Espírito Santo. O povo vai profetizar, o povo vai se ligar no céu. Se eu tiver em tempo de crise agindo como salvos, eu vou desligar um pouquinho daqui, ou quem sabe até totalmente, porque meu coração estará ligado lá em cima. Então você quer vitória em tempo de crise? Haja como gente salva. Se você entendeu essa palavra, fica de pé, mas fica de pé para aplaudir ao Deus de Israel. Eu digo a Deus que se esse livro não existisse na minha vida, não valia nem a pena eu não existir. Porque esse livro, para mim, Deus sabe o que eu estou dizendo, ele é mais do que minha família, é mais do que eu, é mais do que a igreja, é mais do que você, mais do que eu. É isso aqui que eu me agarro. Oh, que amor que eu tenho pela igreja, mas isso aqui vale mais do que a igreja. Que amor tremendo, Deus sabe, o amor pela minha família, mas esse livro é isso que me guia. Porque eu enfrento tanta dificuldade na vida. Você enfrenta tanta dificuldade na vida, e esse livro mapeia teu caminho. Diz: meu filho, em tempo de crise, você vai rasgar seu coração, vai tocar trombeta, vai saber que eu sou o Senhor, vai invocar meu nome. Aí você sai daqui dizendo: meu Deus, é uma guerra. Sai da frente, demônio, é uma guerra, e eu tenho a promessa de Deus e que eu vou vencer. Você que foi assaltado, foi roubado, você foi desprezado, perdeu isso, perdeu aquilo, fica na tua, meu irmão. Essa palavra é a palavra de Deus. Toma posse dela, Deus vai te restituir, rapaz. Deus vai dar você de volta. Deus vai dar você de volta. Essa palavra garante. Agora não esqueça que antes de Deus dizer vou restituir, Ele diz: sacrifique a sua vida. O problema é que tem gente que bota a promessa antes de Deus prometer se restituir. Ele disse: sacrifique sua vida, se arrependa. Deus não é menino, não. A pessoa, se Deus começasse logo dizendo aqui, ó, restituirei, restituirei, conversa. Deus diz: primeiro toca a trombeta, guerrei. Você quer restituição? Agora eu pergunto a você: você quer que Deus restitua? Pois antes de Deus dizer que restitui, Ele diz: guerrei. Enfia a faca na barriga do Satanás. Dê um tiro no ouvido desse capeta. Desgraçado, cai por terra, miserável. Enfia a espada, bote para estufar o fato do diabo. Seja soldado, aí eu te restituo. Você quer que eu lhe restitua mesmo? O que é que você diz? Quer ou não quer? Pois antes de Deus dizer que restituiria, Ele disse: ó, antes de eu lhe dar, restituir, você vai ter que passar um tempo de abstinência. Vai jejuar, vai botar seu menino para jejuar, seu animal para jejuar, vai me santificar, vai se sacrificar. Antes de eu lhe entregar, antes de você receber a bênção, você tem que me receber. Antes de você agarrar a minha bênção, você tem que me agarrar.
eu não vou lhe dar uma bênção para você se desprezar, não. Primeiro é eu. Você tem que me querer. Primeiro sou eu. Se você se agarrar comigo, você vai se agarrar com minha bênção. Tem gente que fica, vem, a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Tá bom, mas ele só pensa na vitória, não pensa em Jesus. Tem gente que fica, eita, vitória, o mistério está chegando a vitória. Chega a vitória, Jesus, espera aí. Primeiro você vai abraçar o provedor. Depois você abraça a provisão. O problema é que tem gente que está muito atrás da provisão. Está de restitui. Cadê? E Jesus se restituir? Para ele te restituir o que você perdeu, você vai precisar se restituir a ele. Para ele colocar na tua mão, você tem que vir para a mão dele, meu filho. Deixa ia xandariaga xandarabachaya. Decore a xandalabassuria calabachaya. Você não pode adorar a bênção, você tem que adorar o abençoador. Você não pode adorar a provisão, você tem que adorar o provedor. Você não pode adorar a restituição, você tem que adorar o restituidor. Aí Deus vai sarar a terra ferida.